Pai que está nos céus, nós louvamos, bendizemos e exaltamos o seu nome, porque o Senhor é um Deus fantástico. Aquilo que o Senhor fez por esta raça é impressionante. Quanto mais nós refletimos a este respeito, mais cresce em nós o amor pelo Senhor e um desejo muito grande de viver para servi-lo. Nós ansiamos a vinda de Jesus, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Louvado seja o seu nome. Que o Senhor nos ilumine, nos dirija neste estudo, nos dê o entendimento necessário e nos santifique, a pouco e pouco, mas que cada um de nós perceba a necessidade de nos mantermos no caminho sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que não tem nada a ver com isto, mas não resisto à tentação de vos incentivar, aqueles que tiverem disponibilidade, a lerem o livro. Eu fiquei chocada ontem. Fiquei chocada, fiquei revoltada, fiquei muita coisa. Ao ler o livro, porque é que a Igreja não se deve unir com o governo civil? Não sei se já alguém aqui começou a ler. Tu já começaste. Leste o primeiro capítulo? Também fiquei revoltada. Fiquei chocada, revoltada, mas entendi, irmãos, o que aconteceu já no... Exato. O que aconteceu no passado, o que era Roma, o que era o governo, o Estado romano, o Império Romano, o que era. Nós falamos dele, nós não temos noção o que era. E fiquei revoltada, mas ao mesmo tempo, E o ias dizer qualquer... Império Romano não morreu, né, Belinha? Não acabou. Não, não, não. E era isso que eu ia dizer, é que nós estamos para viver isto ao vivo e a cores. Era inacreditável. Vou só ler-vos aqui uma pequenina frase que eu até li para o meu marido, fiquei chocada, que diz o seguinte. Por acaso a Alemanha está dentro? Pois está dentro, está no planeta Terra. Então, depois de falar aqui que realmente era um império impressionante, que tinha conquistado todo o mundo, não é? Naquela época, todos os deuses eram vistos como deuses nacionais e como Roma havia conquistado todas as nações, isso demonstrou aos romanos que os seus deuses eram superiores a todos os outros. Eu estou na página 8. Mas onde eu quero chegar não é aqui. Reparem, irmãos, reparem isto. Isto é uma mudança completa de paradigma que eu não conhecia. Eu não conhecia isto. A própria religião romana era apenas a serva do Estado. E todos os deuses de Roma, nenhum era tão grande quanto o gênio da própria Roma. E agora diz assim: em vez do Estado, prestem atenção a isto, em vez do Estado obter qualquer honra dos deuses romanos, os deuses é que obtinham a sua dignidade principal pelo facto de serem deuses de Roma. Isto deu volta à minha cabeça, sério. Percebem o que é que está aqui? Normalmente, e todos os outros povos, eles, a divindade era os deuses, era o panteão de deuses que eles tinham. E o governo, portanto, eles eram fortes por terem aqueles deuses. Roma não era assim, era exatamente o contrário. Os deuses deles é que tinham valor porque eram deuses romanos. Percebem? Ou seja, Roma é que ela era, como eles dizem aqui,
extremamente condescendente. O Estado romano representava para os romanos a mais elevada concepção do bem. Então, os deuses romanos, eles só eram importantes porque eram romanos. Conseguem perceber isto? Ou seja, bom, não vou perder muito tempo aqui com isto, mas isto para dizer, irmãos, que nós estamos para viver isto, já estamos a ver sinais disto. Quando o Estado, o governo, começa a legislar sobre a religião. Quando o que Deus disse é dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, o César não tem que se meter nos assuntos de Deus, não pode. São coisas diferentes. Mas aqui Ou no seja, caso de Roma, não. para Roma, ou seja, era um privilégio para os deuses serem deuses de Roma, não é isso? Exatamente, é exatamente isso. Vocês conseguem perceber a amplitude que isto tem? Por isso é que, porque Roma tinha as suas leis e os deuses tinham que obedecer às leis de Roma, atenção, que perseguir os cristãos não era sequer aceite como perseguição. Não, era o Belinha, cumprimento da lei de Roma. deixa eu, já que você está falando nisso, então eu posso ler aqui o pedaço que me chocou mais, que é exatamente o que você está falando agora. Se for admitido o princípio de que o Estado tem o direito de legislar com relação à religião e de impor práticas religiosas, então não se pode culpar o Império Romano por levar cristãos à morte. Eles É estavam isso, simplesmente cumprindo a lei. Nem simplesmente. tampouco pode ser admitido que esse tipo de tratamento com os cristãos tenha sido uma perseguição. Exato. A aplicação de leis justas nunca pode ser uma perseguição, por mais severa que seja a lei em relação ao infrator. Exatamente. Irmãos, nós estamos a começar a ver a América do Norte a entrar exatamente por este caminho. Exatamente. Vai ser de tal forma que não vai ser considerado nenhum mal, nenhum crime, nenhuma infração, nenhuma coisa má, o perseguir todos aqueles que não tiverem a religião da América. Porque é o Estado que dirige, que governa a religião. Porquê? Por causa da maioria. Eles são uma maioria, são protestantes. E, portanto, se são a maioria, as leis que forem impostas são as leis justas porque são as leis da maioria. Percebem? Aliás, diz aqui mais à frente, como os governos civis são governados por maiorias, a religião da maioria deve, necessariamente, ser a religião adotada. E se a legislação civil em assuntos religiosos for correta, e eles consideram que é correta, a maioria pode legislar a respeito da sua própria religião. As leis feitas em tal caso devem ser leis justas e a aplicação delas, portanto, nunca pode ser uma perseguição. É isto que vai acontecer. E é isto que nós já estamos a ver sinais. Ou seja, eu fiquei muito chocada com aquilo que um historiador escreveu do requinte de crueldade que eles foram capazes de fazer. E, voltando ao nosso tema, só realmente uma pessoa, estando santificada, tendo Cristo permanentemente a viver nela, é que vai conseguir aguentar. Humanamente não é possível. Eu acredito nisso plenamente. Plenamente. Pelo aquilo que se vê e ainda não é tudo que se está a ver. Perfeitamente. Então, este tema cabe perfeitamente aqui. A santificação. E nós já temos visto que o mundo não sabe como é Deus. Já vimos que as trevas cobririam a terra, como cobriram, e isso significa, só para pôr a Janice e outras pessoas que não estiveram cá
ao corrente, isso significa a deturpação do caráter de Deus. As pessoas têm mentalmente uma noção completamente distorcida do caráter de Deus. Portanto, o mundo não sabe como Deus é. E o único instrumento que Deus tem para mostrar quem Ele é, somos nós. Há 2000 anos atrás, foi Cristo. Lembram-se? E o verbo, prestem atenção, e o verbo se fez carne, e o que é que diz depois? E habitou entre nós. Não. O versículo 14 do capítulo 1 de João. E o verbo se fez carne e... Suelen, podem abrir os micros. Precisamos saber isto. E vimos a sua glória. O verbo, quando ele se fez carne, o mundo viu a glória do Pai. É ou não? Estão todos comigo? Sim, está certo. O mundo viu a glória do Pai quando o verbo, que era espírito, se fez carne. Agora, aqueles que são carne, quando eles tiverem uma natureza espiritual, o que é que vai acontecer ao mundo? Vai ver a glória de Deus de novo. Vai ser iluminado com a sua glória novamente. Percebem? Irmãos, Deus conta com vocês e comigo. Já pensaram nisto? Já viram a beleza disto? Seres pecadores, egoístas, teimosos, vaidosos, presunçosos, manifestarem a glória de Deus e iluminarem o mundo? Pensem nisso, não é bom, Rosa? É muito bom. Ô, Belinha, só dizer isso. Deus só permitiu a morte dos mártires com tamanha crueldade Crueldade. para garantir a liberdade de consciência que nós desfrutamos hoje. Uhum. Porque foi pela Exatamente. morte deles, porque Jesus disse, olha, ele disse aos discípulos, ide e pregai o evangelho. O evangelho é o quê? É o poder de Deus Poder de Deus. para Salvar. libertar essas mentes. Porque Uhum. o que Satanás fez desde o Éden foi escravizar a mente do homem, não é? Vivemos como escravos e o Império Romano veio para implantar isso de uma forma muito enraizada, não é? De modo que o império, o governo imperial já caiu, mas a mentalidade romana não. Nós vivemos. Eu estava visitando os museus romanos aqui em Portugal, eu fiquei tão chocada de ver como é que a nossa cultura está completamente enraizada na mente, no modo de pensar de Roma. E nós fomos Exatamente. criados na escola romana. Uhum. Estudamos, né, na escola jesuíta romana e nós não temos essa liberdade. Tem um texto que ele fala aqui atrás que fala, eu fiquei muito chocada, que fala assim, quanto mais nobre, Exatamente. quanto Era a mais pessoa ilustre um romano se tornava, menos ele era um homem livre. livre, A claro. onipotência da lei, o despotismo do governo levavam-o a um círculo estreito de pensamento e ação. É isso que a escola faz conosco. Uhum. Quanto mais longe a gente vai na academia, mais estreito nós ficamos no nosso pensamento, porque nós temos que pensar como nós aprendemos. Menos liberdade de consciência nós temos. Por isso que Deus nos adverte sobre a verdadeira educação. Não é? E depois aqui atrás ele diz que Jesus disse aos discípulos, ide ao mundo e pregai todo o mundo e pregai o evangelho, em nome do qual perderam toda consideração terrena, os mártires suportaram tormentos incontáveis, pelo qual deram livremente as suas vidas. Eles se deram para morrer.
Exatamente. E Para só que quem tem Cristo. é isso? Para quê? Para que, ó, foi por causa do estabelecimento desse princípio realizado por Jesus, que é a liberdade de consciência, e da afirmação dele por seus verdadeiros discípulos, que temos hoje os direitos e as liberdades que desfrutamos. Exatamente. E isso continua até hoje a ser uma ameaça a Roma. Todo aquele que prega o Evangelho de Cristo, porque o que é pregado em Roma é um outro Evangelho, com outro Cristo, mas todo aquele que prega o verdadeiro Evangelho é uma ameaça a Roma e tem que ser eliminado. Porque Roma é a suprema. Roma é o Deus, Roma é a consciência, Roma é tudo. Percebem? Então, voltando aqui ao nosso assunto, quando as pessoas vêm ter connosco ou estão no nosso raio de ação, o que é que nós lhes mostramos? Mostramos-lhe Cristo sem abrir a boca, não é? A bondade, a cortesia, a compaixão, a piedade. Mostramos? Já repararam em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no discurso de Pedro, não é? Aquele discurso grande. Não sei se já prestaram atenção, Atos, capítulo 2. A pergunta é: aquilo foi um discurso teológico, com grandes ilustrações, com pensamento de um doutorado? Foi o discurso de Pedro, foi assim? Não sei se já prestaram atenção a esse capítulo. É Pedro a falar a partir do versículo 14, do versículo 14 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Diz: então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes. E ele começa a fazer um discurso enorme que vai até ao versículo 36. E depois o resultado nós encontramos um pouco 3 mais à mil frente, batizados. e depois mais 2.000, 5.000 pessoas. A pergunta é: o que é que converteu aquelas pessoas todas? Foi o grande discurso elaborado? Foi as palavras sábias de Pedro? Não foi, irmãos. Foi a vida transformada daquele homem simples. O discurso foi muito simples. Foi a vida transformada. Então, quando Pedro abria a boca para falar, era ele que falava? Não. Não. Era Deus que falava pela sua boca. Isto é aquilo que Deus tem querido fazer com a sua igreja. Não é este um povo sábio, diriam os outros, as outras nações. E é isto que ele quer fazer com vocês e comigo. Não é o diabo que impede a nossa transformação. Somos nós, muitas vezes. Mas é mais fácil nós culparmos o diabo, não é? Eu tenho ouvido muita gente dizer assim esta frase: eu sou uma pessoa muito tentada. E quem é que não é tentado? Já ouviram isto? Ou até, se calhar, alguns de nós até já têm dito isto. Quem é que não é tentado neste mundo? Mas a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós, irmãos? Então, nós vamos aprender o que é que nós temos feito ou o que é que devemos deixar de fazer para atrapalhar esse plano maravilhoso que Deus tem para cada um de nós, não é? Vamos abrir em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16. Eu quero apenas a primeira frasezinha. Digo, porém, andai no Espírito.
Por que é que ele nos ordena a andar no Espírito? Porque a carne está contaminada. Porque nós somos carne. Porque nós somos carne, não é isso? Então, o que Deus está a propor-nos é uma mudança de paradigma. É possível andar no Espírito? Com a graça de Deus. É exatamente, com a graça de Deus, é possível. Então, nós precisamos conhecer o Espírito, a voz do Espírito, sem dúvida. Olha aí Mas, o Peninha, versículo. Sim, o capítulo 2 de A Promessa do Espírito Santo, aí sim, entra essa parte aí. Por que que nós não recebemos o Espírito Santo? exatamente. É um assunto que depois podemos trabalhar seriamente. Por quê? E já agora que falaste nisso, em Hebreus 1:9, já voltamos a Gálatas, Hebreus 1:9 diz assim: amaste a justiça. Prestem atenção. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Aqui está a base do Pergunto. capítulo 2. Exatamente. Pergunto, se vocês quiserem podem abrir em Hebreus 1:9. Vamos lá abrir, que é para nós pensarmos. Aqui o objetivo não é que um pense pelos outros, mas é que todos pensemos e raciocinemos. Então, Hebreus 1:9, vamos lá. E eu faço uma pergunta. Vocês têm o texto aí à vossa frente. Quando é que uma pessoa pode ser ungida com o óleo de alegria? Quando ele ama a justiça e odeia o pecado. Simples assim. Simples assim. Eu gostava que os outros tivessem respondido, mas ok, tudo bem. Reparem que é o que está aqui. Amaste, está a falar de Cristo, sim. Mas também se aplica àquele que lê. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. E todo este capítulo vai exatamente neste sentido. O que é amar a justiça? Amar a justiça. E aqui na página 13, no fim da página 13 deste livro do Espírito Santo, diz assim: devemos, escutem, devemos, é um dever nosso, não é Deus que vai fazer. Devemos vencer a disposição para o pecado. Uau! Todos nós temos disposição para o pecado? Claro. É natural ao pecador pecar? Claro. É natural, tão natural quanto à laranjeira dar laranjas. É natural e Deus sabe que é natural. Por isso, para uma laranjeira dar figos, o que é que tem que acontecer? Se é natural ela dar laranjas? Enxertá-la. Enxerto. Enxertá-la. Tem que haver um enxerto. Ela tem que mudar a sua, tem que haver uma mudança na sua natureza. Ou pelo menos ter uma natureza que se sobreponha à natureza natural, original. Percebem? Então, quando diz aqui devemos vencer a disposição para o pecado, porque todos nós temos disposição para o pecado, porque nós temos uma natureza carnal, que naturalmente peca. Ela é inclinada para as coisas da carne. É natural. Por isso Deus nos propõe um novo nascimento. Necessário me é, a mim, Belinha, nascer de novo. Cada dia. E nascer como? Da carne? Não, essa já eu sou naturalmente. Nascer do Espírito. E depois o que é que Deus ordena? Agora continua a andar no Espírito. Nascemos cada dia. Não é Cristo nascer em nós, como já falámos aqui. Não é Cristo nascer em nós, como diz a música. Mas é eu nascer em Cristo cada dia e depois andar ao longo das 24 horas desse dia, não são 24, são menos, andar no Espírito. E depois a frase diz: devemos vencer a disposição para o pecado, caso contrário, não poderemos receber a chuva seródia. Então, quem é que vai receber a chuva seródia?
Aqueles que Podem, venceram essa disposição. os que vencerem a disposição para o pecado. Será que Deus nos tem algum plano, ou criou algum plano para que isso acontecesse? Com certeza. Sim. É esta mudança para o espírito. Aqueles que são carnais passarem a andar no espírito. Sim, Apple. O Espírito de Profecia fala que Jesus não tinha tendências para o pecado. Se calhar é por causa disso, né? Que ele já tinha natureza espiritual. Ele já tinha, apesar de ter nascido na carne, ele andava no espírito. Ora, aí está. Não é que ele. Como é que eu vou dizer? Não é que ele não tivesse aquilo que a carne própria se inclinava. A questão é que ele tinha, porque ele tinha recebido uma natureza carnal. A questão é que ele subjugava a natureza carnal andando no espírito. Irmãos, só há uma forma de submeter e de vencer a natureza carnal. Só há uma. E foi essa que Deus nos mostrou. E demonstrou através de Cristo, andando no Espírito. O Espírito é mais forte que a carne, sem dúvida. A Bíblia diz que o Espírito está pronto. Podem abrir os micros. O que é que diz o resto do verso? Mas a carne é A fraca. carne é fraca. Então, se ela é fraca, ela pode ser facilmente vencida. Ou não? Com certeza. Com certeza. O inimigo é que nos incutiu uma ideia errada. Não é possível. A carne é fraca, não consegue. Pois não, é verdade que não consegue. Por isso é que Deus nos deu o Espírito, o seu Espírito. Eu devia ouvir um grande amém. Ele Amém. nos deu o seu Espírito, irmãos. Não temos desculpa. Então E voltemos a esta é a Gálatas. veste branca, Belinha. Como? Esta faz parte da veste branca que Cristo quer colocar em nós. Exatamente. Ele já colocou, atenção, ele já colocou. Mas o interior continua sujo. A veste é branca, mas o interior continua sujo. Agora o que Deus está fazendo é um processo de hemodiálise, de purificação interior. Sim, alguém quis dizer alguma coisa? Pareceu-me ter ouvido. Ok. Voltemos a Gálatas, capítulo 5, nós lemos o 16, que diz: andai pelo Espírito, ou andai no Espírito. E não haveis de cumprir a concupiscência ou a concupiscência da carne. É tão simples quanto isto. Vocês estão me Mas ouvindo? será que nós... Sim, 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 Eliana. Eu gostaria de ler um texto que fala exatamente sobre isso, aqui está no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, volume 2, de 1895, que fala exatamente sobre essa mente. Ele fala aqui, Mensagem do Terceiro Anjo, de 1800... capítulo, o volume 2, capítulo 17, A Mente de Cristo. Diz assim, Espera, de 1895. 1805, Página... página 50, 51, são várias páginas, eu peguei algumas partes importantes que eu gostaria de ler, que vai mostrar isso bem claro para nós. Ali na página 50, ele diz assim, bem baixo, no último parágrafo, ele diz assim: quero dizer que a batalha contra a carne ocorre, e também a vitória, no campo do pensamento. Depois, na página 51, ele diz assim: portanto, Jesus veio em uma carne como a nossa, mas com uma mente que manteve sua integridade contra toda tentação, contra toda sedução ao pecado. Uma mente que nunca consentiu com o pecado, nem a menor sombra de pensamento. Ou seja, ele veio com a nossa carne,
mas ele veio com uma mente divina. A mente dele não era carnal como a nossa. Desta forma, ele trouxe essa mente divina a todos os seres humanos do mundo. Todos, por sua escolha, podem ter essa mente divina que vence o pecado na carne. Ali na página 52 diz assim: por outro lado, Cristo alcança a mente de Satanás, onde a inimizade reside e habita, e destrói esse objeto maligno. Então, Satanás não pode alcançar a mente de Deus, ou seja, de Cristo, mas Cristo alcançou a mente dele. Mais embaixo, nessa mesma página, está assim: ele pode tentar despertar a concupiscência da carne, mas existe a mente de Cristo que diz: não, não, devo submeter-me à lei de Deus, e o corpo de carne deve sujeitar-se a ela. Então, Filipenses 2,5 diz aqui para nós, é uma promessa: haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Exatamente. E para finalizar, aqui na página 54 diz assim: portanto, não se trata da velha mente modificada, mas de uma mente criada de novo. É a mente de Cristo que o Espírito de Deus nos dá, como algo totalmente novo que ele cria em nós. Então, aqui fala que Cristo ele veio com a nossa semelhança de carne, sim, mas a mente dele não veio como a nossa. A mente dele continuou, ficou integralmente divina, né? Na integridade. Porque ele se sujeitava ao Espírito. Ele andava no Espírito. Por isso é que diz aqui: ao andarmos, andai no Espírito e não haveis de cumprir a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. O que é que nós queremos? O bem. Nós queremos fazer o bem. Agora vamos ler o versículo 24 e 25. E os que são de Cristo Jesus. Irmãos, aqui está o teste. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Então tem que haver, para eu nascer de novo, o velho homem tem que morrer. Já sabemos isto, não é? Só que sabemos teoria. Isto tem que ser vivido na prática. Os apetites e as paixões que nós já falamos aqui, que são as peculiaridades, agora falha-me o nome, baixas. as faculdades inferiores. Faculdades baixas. Exatamente. Eles têm que ser crucificados. Porquê? Por um simples motivo, é que eles levam à morte. Eles levam à morte. Enquanto que o Espírito leva-nos à vida e à paz. Percebem? Se nós tivermos este conceito, onde é que isto está escrito? Está escrito em Romanos. Vamos dar um saltinho a Romanos. Nós conhecemos o texto. No capítulo 8, versículo 6, diz: porque a inclinação da carne é o quê? É morte. É morte, irmãos. Quando a pessoa, nós, por exemplo, sim, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Irmãos, por exemplo, falando da questão alimentar, quando a pessoa sabe que
A natureza carnal, ela gosta das coisas da carne. E gosta, o próprio nome diz, gosta de carne. Carne e tudo o que tem a ver com a carne, não é? Mas quando a pessoa já aprendeu e creu, porque não é só aprender, e creu que aquilo vai conduzir à morte, vai trazer doença. Pode não ser logo, mas vai trazer doença. E muitas vezes doença que nós só damos conta quando já o corpo está todo contaminado. Quando a pessoa sabe disso, o que é que ela precisa fazer? Porque sabe que aquilo conduz à morte. Crucificar. Ah, mas eu não consigo. Pois não. Por isso é que Deus nos dá o Espírito. Por isso é que Ele nos dá o Espírito. Ou o Espírito não tem tanta força como a carne? Claro que sim. Jesus demonstrou isso. Então, isto é uma questão não só de tomar conhecimento, mas depois, pela fé, agir em conformidade. Porque nós acreditamos em Romanos 8:6. A inclinação da carne é morte, leva à morte, leva à doença, leva a todo tipo de doenças, ao cancro, acidifica o nosso corpo. Mas a inclinação do espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade, é inimizade. Então a pessoa que é crente, conhece estas coisas, mas continua a fazer, a alimentar a carne, ela está a declarar o quê? Guerra contra Deus. Guerra contra Deus. Isto é importante? Sem dúvida. Pois não é sujeita à lei de Deus. A pessoa não se submete. Ela tem outro rei. Ela tem outro rei. Cuidado. Porque houve aqueles que disseram, não temos outro rei senão César. E é verdade. Mas nós, pela graça de Deus, nós temos um rei, que é Jesus Cristo. Amém. E, portanto, Gálatas 5:25 diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então andemos por ele. Voltemos a Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Louvado seja Deus. Para os que estão em Cristo Jesus. E depois o que é que diz o resto? Que a lei do Que não Espírito andam, tem que Cristo não Jesus. andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, esses são livres. Não há condenação para eles. Eles podem adormecer, mas eles têm a vida eterna. Isto parece loucura? Parece. A própria Bíblia diz que isto parece loucura, não é? Pelo menos para os gregos parece loucura. O pensamento helenístico parece uma loucura. Mas é o que Deus diz. E eu creio no que Deus diz. E vocês também creem, ou não? Com certeza, né? Louvado seja Deus. Irmãos, isto precisa, como a Iapo dizia há pouco, que a mente romana está incutida em nós. Mas Deus está a fazer-nos uma lavagem. Não é cerebral, atenção. De alguma forma é cerebral, não é? Porque a nossa mente estava contaminada, Ele está fazendo uma lavagem. E é importante que a gente leia mesmo os textos que já conhecemos. Então, o capítulo 8 de Romanos, no versículo 9, diz assim, vós, porém... Irmãos, vocês acreditam nisto? Com Não estáis certeza. na carne. Louvado seja Deus. Não estáis na carne, mas no Espírito. Ah, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E eu quero crer que sim. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É sério isto? Versículo 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito... Uau, olha aqui a chave. Olha aqui a chave. Se pelo Espírito, não é por nossas forças, mortificarmos as obras do corpo, vivereis.
Louvado seja Deus, aleluia. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne ou do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E é isto que Deus pretende e é isto que nós queremos. Deus quer usar, escutem isto, Deus quer usar a mente, porque o Espírito fala à nossa mente, ao nosso Espírito, não é o que diz aqui em Romanos 8? Olhem aqui, no versículo 16. O Espírito com letra grande, que é o Espírito de Cristo, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito, dizendo que tu és de Cristo. Iranilda, tu és de Cristo. Rose, Geórgia, Iapo, Helena, Célia, tu és de Cristo. Suelen, Nelziane, Lira, Adenis, Eliane, tu és de Cristo. Ana Maria, Vanir, Inês, Jussara, Marinês, Vera, Cláudia, tu és de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós somos de Cristo. Belinha, olha o verso 15. Sim. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez. Já fomos escravos. Mas para a liberdade, Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Atenção. Não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. Uau! Irmãos, isto tem que ficar aqui na nossa mente e nós temos que repetir isto de nós para nós. Façam isso. Agora, Por quê? Belinha, veja o que o verso Sim, fala. 19 fala. Fala, Denis. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quer dizer, Exatamente. toda a criação está esperando que nós nos revelemos para a honra e glória de Deus e para livrar essa criação que está submetida ao pecado. Toda a criação espera a revelação de Deus através de nós. Amém. A revelação de Deus, irmãos, isto é magnífico. E é este estudo que nos vai, temos muito caminho a percorrer, atenção, mas Deus tem um plano, Ele tinha um plano realmente para nós alcançarmos isso. Porque Satanás, ele quer usar o nosso corpo para controlar a nossa mente. Quando nós dizemos assim, mas eu não consigo, eu estou a dizer que eu sou escrava, porque para a liberdade Cristo me libertou. Eu não consigo, mas Cristo consegue. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém. Crês tu nisto? Amém. Amém. Mas Deus deseja Amém. usar a mente para controlar o corpo. Verso 21, Belinha. Força! Pode ler. Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, é esta a missão que Deus nos confiou. É maravilhoso. E os nossos filhos, que há tanto tempo não se voltaram para Deus, eles vão voltar. Eles vão voltar. O que o mundo mais precisa hoje é ter a concepção certa de Deus. E Deus é que nos escolheu a nós. Não fomos nós que escolhemos a Deus, diz a Bíblia. Foi Ele que nos escolheu. Ai, irmãos, que maravilha. Isto faz chorar. Quando eles virem isso em mim e em vocês, eles vão se entregar a Deus e a profecia vai se cumprir. Eu não sei em quantas pessoas Deus vai conseguir fazer isto, mas uma coisa é certa. Quem estiver vivendo, prestem atenção, nos últimos tempos,
na presença do Senhor, esses terão dado a Deus a permissão de mudar a sua natureza. Então, a pergunta é: estou eu desenvolvendo ou permitindo que Deus desenvolva essa natureza em mim? Eu tenho que abrir mão. Eu tenho que abrir mão. Conhecem a história do macaco? Como é que se apanham macacos na África? É muito simples. Faz uma Como? jarra com um furo que cabe a mão dele, bota coisa lá dentro, ele vai pegar e fica com a mão presa. Põe amendoim. A mão É. entra assim, mas depois quando pega o amendoim, ela já fica mais gorda. E ele nem larga o amendoim, nem consegue tirar a mão. Nós temos que abrir mão de algumas coisas, mas lembrem-se que é para a vida e para a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Por amor deles, disse Jesus. Sabem o que é que Jesus fez por amor de nós? Abram em João 17. Não estava no programa, mas Deus vai trazendo os textos e João 17, versículo 19. Alguém quer ler? E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, Pausa, para que pausa. Por eles eu me santifico. Irmãos, olhem o que Jesus está a dizer aqui. Por eles, por quem? Por mim, pelos discípulos. E nós não conseguimos fazer o mesmo pelos nossos filhos? Por eles eu me santifico. Estamos a estudar sobre a santificação. Pensem nisto. No livro Ciência do Bom Viver, capítulo 18, página 242.4, diz assim: Deus deseja pôr os homens em direta relação com Ele. Busca estimular o senso de dependência pessoal e impressioná-los com a necessidade de direção própria, ou seja, individual. Deseja pôr o humano em ligação com o divino, a fim de que os homens possam ser transformados à divina semelhança. Então, Ellen White só confirma aquilo que a Bíblia diz. Deus quer, mas Ele não força. Ele convida, Satanás força, Satanás impõe, pressiona, mas Deus dá-nos liberdade de escolha. E no livro Beneficência Social, no capítulo 10, página 81.4, diz: a perfeição de caráter do cristão é alcançada, olhem só, já está aqui a dizer que é alcançada, quando o impulso de abençoar e auxiliar a outros brota constantemente do íntimo. Uau! Constantemente, andar no espírito. Onde é que está isso, Belinha? Beneficência Social, capítulo 10, página 81.4. Eu vou repetir. A perfeição de caráter do cristão é alcançada, portanto, é para lá que Deus nos está levando, quando o impulso de abençoar e auxiliar a outros brota constantemente do íntimo. Se me permitem, portanto, estamos no capítulo 10. Ainda, na 81.4, diz: a perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brota constantemente do íntimo, quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Irmãos, temos que pedir isto a Deus. Mais à frente, no parágrafo seguinte, diz: unidos com Cristo, estamos unidos com os nossos semelhantes pelos áureos elos da cadeia do amor. Não esperaremos que o necessitado e o infortunado nos sejam trazidos a nós. Não nos será necessário ceder a rogos para sentir as aflições dos outros. Ser-nos-á
tão natural servir o indigente e o sofredor, como foi para Cristo andar fazendo o bem. Onde quer que haja um impulso de amor e simpatia, onde quer que o coração se comova para abençoar e amparar os outros, é revelada a operação do Santo Espírito de Deus. E no capítulo 42, na página 315.2, diz o seguinte: 315.2. Seremos julgados por nossos motivos. Essa revisão diária dos nossos atos, a ver onde a consciência aprova ou condena, é necessária a todos quantos desejam atingir a perfeição do caráter cristão. Irmãos, o que é que Deus nos está a dizer aqui? No final de cada dia, cada um de nós, na nossa caminha já, deve fazer um balanço do dia e perceber onde é que a consciência, porque Deus fala à nossa consciência, não é ao nosso fígado, nem aos nossos pulmões, é à nossa consciência. Onde é que a consciência aprova, ou seja, ela nos diz, prova dizendo, não devias ter feito assim. Acho que não há dúvidas, pois não? Então, vamos agora abrir em 1 de João e vamos já caminhar para o fim. 1 de João 4. 1 de João, capítulo 4, versículo 7 a 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E tudo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Não quer dizer que nós não o tenhamos já, mas ele precisa de ser aperfeiçoado. E se nós vivermos em amor, nós estaremos cumprindo o plano de Deus na Terra. Não é verdade? Efésios 3. E atenção, não confundamos amor com permissividade. São coisas diferentes. O amor levou João Batista a ficar sem cabeça. Não foi? Ele não podia ter ficado caladinho. Podia ter ficado caladinho. Mas ao ficar caladinho ele demonstrava que amava o Herodes? Não. Efésios 3, 16 a 19. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder, como? Pelo seu Espírito. Do homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até à inteira plenitude de Deus.
A primeira grande revelação de Deus é Cristo Jesus, que veio à Terra para mostrar um Deus que ama. E Deus procura nesta terra adoradores verdadeiros, que adoram em espírito e em amor. Não é verdade? Em espírito e em amor, que vivem uma vida de amor, coisa que o mundo perdeu com o pecado. E nós lembrem-se que falámos do outro dia a necessidade de nós rompermos aquele hábito de 500 anos, não é? De termos manifestações de amor de uns para com os outros. De uns para com os outros. Que natureza tenho eu desenvolvido na minha vida? A natureza amorosa? Temos que fazer esta pergunta a nós mesmos. Nós ainda estamos em maio, mas se no início do ano nós fizemos uma decisão, se calhar agora precisamos renová-la, não é? E esta renovação tem a ver com isto. Agora escutem bem, o inimigo tem usado para manter-nos na natureza carnal coisas muito subtis que nós nem imaginamos, para que a nossa natureza espiritual não se desenvolva. Ainda esta semana falava com a minha neta sobre as letras subliminares, as mensagens subliminares. Não queria transmitir isto aqui em on, mas posso fazê-lo em off. Nós vamos cooperar com Deus, vamos aprender a cooperar com Deus para que Ele faça essa mudança na nossa vida e nos ajude a permanecer, não é, no ponto onde Ele possa trabalhar conosco para levar-nos a ser pessoas que glorifiquem o seu nome e iluminem a terra com a sua glória. Oremos. Querido Deus e Pai que está nos céus, ó Senhor, só mesmo um Deus como o Senhor, que é amor, para nos dar este entendimento, para nos dar este poder do seu Espírito, para levar este grupo de pessoas a ser instrumentos nas suas mãos, para que o mundo creia que o Senhor existe e que é galardoador dos que o buscam. Que o Senhor nos ajude de uma forma submissa, humilde, a cooperar com o Senhor e a sempre ter esta sua palavra na nossa mente. Seja feita a sua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.